Dom João, no ano que vem, o Brasil vai completar 120 anos de república. E o senhor sempre disse que o Brasil vive uma crise ética e que honesto mesmo era Dom Pedro II. Como é que seria o Brasil hoje se Dom Pedro II não tivesse sido banido? Eu nunca disse que honesto mesmo era ele, mas ele era honesto. Honesto mesmo. Eu nunca generalizei isso. Ele estaria muito orgulhoso de estar vendo o Brasil com um presidente de origem operária, sindicalista, que cresceu e democraticamente se candidatou várias vezes e venceu eleições transparentes e democráticas. Certamente, Dom Pedro II estaria muito feliz, muito orgulhoso. Era o perfil dele. Uma vez o professor Darcy Ribeiro me disse que Dom Pedro II era o maior progressista do seu tempo. Dito pelo professor Darcy Ribeiro, isso para mim foi muito interessante escutar. Passando uma crise ética, eu acho que mais por causa de uma máquina, a máquina de governo que nós temos, a res pública, para a gente já que falou de república agora, 119 anos da república, a res pública tem muito caminho a ser trilhado ainda no Brasil, né? A máquina atrai, a máquina não pune e atrai, não todos, claro, nós temos grandes homens públicos, mas emendas orçamentárias, nomeação de cargos políticos, um número de cargos políticos que nós temos no Brasil, 200 mil cargos, quando a Inglaterra tem só 300 cargos de nomeação política, os Estados Unidos tem aproximadamente 2 mil, nós temos 200 mil. Isso tudo ajuda a acomodação e a não ética na vida pública, né? Então, nós não somos melhores nem piores do que qualquer outro país, nós temos uma democracia, vivemos com instituições sólidas, mas agora a máquina não ajuda, a máquina precisa ser mudada. Nessa visão que você estava passando do Dom Pedro II como um governante progressista, se houve uma proclamação da República em oposição ao governo dele, esse governo que veio depois, ele seria necessariamente reacionário, já que ele estava deslocando um governo progressista, na sua opinião? A transição da monarquia para a república é muito interessante, eu acho que é uma história única no mundo, né? Porque dentro da América Latina toda, de governos de caudilhos, de generais, militares, o Brasil era, no Império, um governo civil, era o que se chamava de civilismo, e com uma Constituição de 1824, que era bastante liberal, muito mais liberal que constituições europeias, onde eu acho que eu sempre falo muito, bato nessa tecla, que havia liberdade de imprensa. Há 150 anos atrás, no Brasil, havia liberdade de imprensa total, não era parcial. E a República não veio primeiro democraticamente e cortou todos os direitos de expressão e de opinião logo no começo dela. Ela foi se aprimorando lentamente, né? Mas é muito interessante essa transição, porque a República quase veio democraticamente no Brasil, né? Ela, por pouco, ela não veio através de mudanças de lei na Câmara. E Dom Pedro II não se opõe a isso. Tem alguns historiadores que consideram que o Dom Pedro II, na realidade, ele teria assim, grande simpatia pelo governo republicano e até diria que a monarquia seria uma transição para um governo superior, que seria a República. Você concorda com isso? Ele tinha ideias bastante avançadas para o tempo, tanto humanistas quanto institucionais. Eu concordo com isso. Ele dizia isso, inclusive, abertamente no diário e nas palestras que fazia. E quase a República veio democraticamente. A grande diferença, o grande empecilho de não vir democraticamente foi o positivismo. Porque o Partido Republicano, que já pleiteava, enfim, cada vez mais, tinha muito pouco apelo popular à República no Brasil. Mas quando o positivismo entrou na política republicana, o positivismo defendia a República ditatorial, defendia a República através de golpe. Então foi isso que aconteceu, infelizmente.